Boa tarde a todos, pessoal, tudo bem? Mais uma semana de live aqui com o Sistema ESO e hoje nós trouxemos aí um convidado especial para vocês, tá? Muitos já conhecem ele aqui, acredito eu, né? É o engenheiro Tiago Santos Machado. Ele é engenheiro de segurança do trabalho, higienista ocupacional, perito na Vara Federal de Rondonópolis, Mato Grosso, né, para determinação de aposentadoria especial. Então é ele que é o responsável ali pelo assunto, né? É técnico também, né, de segurança do trabalho, produtor de cursos livres na modalidade online ali, né, para profissionais de segurança do trabalho e consultor também de segurança do trabalho e proprietário da empresa de consultoria em engenharia de segurança do trabalho, né? Então é um profissional de peso aí na área, né? Que muitos conhecem. Eu inclusive aprendi muito com ele, né? Eu trabalho aqui eu sou coordenador aqui do Sistema ESO e a minha especialidade é marketing. E a gente trabalha muito aqui conteúdos, então eu aprendi muito com ele, né? Então, eu vou passar a palavra aí para ele, sem mais delongas, né? Fica à vontade aí, Thiago, o espaço é seu. Natan, primeiramente, muito obrigado, cara, pelo convite. Obrigado aí para toda a galera do ESO aí também que tá sempre à tona. Eu vou fazer os cursos presencial. Cara, o ESO sai de lavada, cara. Quase todo mundo aí é cliente do ESO aí aqui, então isso é muito Legal. bom, cara. Fico muito feliz. O último curso presencial que nós fizemos aí, acho que era dá uns 90% dos alunos aí era cliente do ESO. Então, fiquei bem feliz aí, ainda mais que o feedback que o pessoal passa aí também é muito bacana, né? Ah, legal. Vamos E lá. aqui a gente faz o curso aqui, viu, pessoal? Não é brincadeira, não. O pessoal aqui tá fazendo curso com o Thiago Machado e depois a gente vai falar disso melhor aí. Vou dar um feedback bem positivo para vocês. Show de bola. Vamos lá, posso compartilhar a tela aqui, ô Natan? Pode compartilhar, fica à vontade e vamos embora. Maravilha. Aqui, tá aparecendo aí? Tá aparecendo aqui. Bom, maravilha. Pessoal, assunto de hoje é um assunto bem polêmico, né? O Natan me convidou para participar dessa live aqui com vocês. E eu falei, e aí, Natan, que tema que nós vamos falar? Eu falei, que tal a gente falar de um tema que vocês estão mais precisando, que o suporte técnico de vocês mais está respondendo para os clientes. Aí o Natan entrou em contato com o suporte deles e o suporte falou, olha, o pessoal tem muita dúvida do que precisa ser quantificado, ou o que precisa ser feito a quantificação, o que tem que ser feito a avaliação qualitativa para poder enviar para o e-social. Então, a gente trouxe esse tema, que é como classificar riscos quantitativos e qualitativos. Como que eu sei que eu preciso quantificar? Como que eu sei que eu não preciso? E isso nós vamos ver hoje que varia muito de programa para programa, norma por norma, documento por documento, e é isso que a gente vai estar vendo hoje aqui. Como o Natan me apresentou, eu sou o Thiago, né? Sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Mas minha primeira formação é como técnico em segurança do trabalho, né? Então foi graças ao meu curso técnico que me deu a possibilidade de fazer a graduação em engenharia, depois fiz a pós em segurança e estou atuando dentro da área de segurança do trabalho aí, acho que já está batendo aí uns 15 anos, mais ou menos, 15, 16 anos na área de segurança, desde técnico até hoje, né? Então, para quem não me conhece ainda, quem não me segue nas redes sociais, nesse QR Code aqui você vai ser direcionado a todas as nossas redes sociais. Aí tem uma página que tem todas as nossas redes, YouTube, Instagram. Instagram essa semana está sendo vídeo a roleta. Gravei só segunda-feira 18 vídeos, 18 não, 32 vídeos, Natan. Eu acompanho, eu vejo todos, cara. Eu vi um lá, inclusive, de insalubridade, que eu tava indo dormir e eu fiquei ligado no negócio, cara. Eu falei, não é possível. Daí eu levantei da cama pra assistir, porque o negócio prendeu a atenção mesmo. Que legal, cara, que legal. Então, essa semana tá saindo bastante vídeo aí no Instagram, então acompanha a gente lá. Quem não acompanha ainda, porque tem bastante conteúdo aí para vocês, né? Quero fazer um convite especial aí também. Nós temos um grupo no WhatsApp, né? Que nesse grupo a gente divulga os nossos principais conteúdos. O Natan permitiu a gente divulgar na descrição aqui da live, também tem um link, caso você tenha interesse.
E esses slides aqui que eu vou estar compartilhando agora com vocês, ele também está disponível para download de forma gratuita para vocês também, tá? É só fazer a leitura desse QR Code, descrição aqui da live, o Natan também colocou aí para gente, para vocês também fazerem o download desse material, se vocês quiserem usar como material de estudo complementar aí. A galera que me acompanha sabe que a gente não tem dó de entregar conteúdo para vocês, né? Então, pode pegar aí na descrição da live, tem tudo. Mas vamos lá, pessoal. Vamos para o que interessa. A dúvida da nossa live de hoje é: o que a gente precisa medir? O que deve ser feito uma avaliação qualitativa ou quantitativa? Qual risco eu sou obrigado a quantificar e qual risco eu não sou obrigado a quantificar? Eu posso identificar de forma qualitativa. E eu vou entrar em algumas polêmicas aqui, né? O Natan me pediu para que a gente trabalhasse uma perspectiva do e-social, tá? Mas eu não vou trazer uma perspectiva somente do e-social, porque eu sei que a necessidade de vocês, ela vai além do e-social. Ela entra também na perspectiva do PGR e do laudo de insalubridade. Então, eu vou falar com base nesses 4 assuntos aqui. O que eu preciso quantificar para o PGR? O que eu preciso quantificar para o laudo de insalubridade? O que eu preciso quantificar para o LTCAT? E o que eu preciso quantificar para os eventos de SST no e-social? É essa pegada da live de hoje, é isso que eu vou estar trazendo de conteúdo para vocês, tá? Então, a começar pelo PGR. O que é obrigatório ser quantificado? Não sei como é que é aí na região de vocês, pessoal, mas eu sei que, pelo menos com os vários alunos que a gente tem, mentorados no Brasil afora aí também, a maioria dos profissionais que vão elaborar um PGR, né, não a maioria, mas uma grande parcela desses profissionais fazem os PGRs de forma qualitativa. Elabora os PGRs de forma qualitativa. Muitos profissionais fazem avaliação qualitativa para o PGR. Aí a grande dúvida é: isso é permitido? Eu posso avaliar qualitativamente? Aí eu coloco no cronograma de ação as quantificações que precisam ser feitas para que o cliente se programe e depois faça a quantificação. Isso é legal? Isso é possível ser feito? Numa fiscalização, será que o meu cliente vai ser multado se eu fizer dessa forma? Já parou para pensar nisso? E eu sei que isso acontece e muito, mas muito mesmo, Brasil afora. Muitos profissionais elaboram PGR de forma qualitativa. Mas aí, nós somos obrigados a quantificar? Então, vamos lá. Vamos para esse assunto aqui. Primeiro, a gente tem que olhar a luz da NR1. Porque, para quem não sabe, a NR1 é a norma regulamentadora que regulamenta o PGR. É ela que diz se eu devo fazer uma avaliação qualitativa ou quantitativa. Mas a NR1, ela fala sobre isso, tá? Ela fala, mas não diretamente. A NR1, ela vai trazer para a gente uma orientação, ela vai trazer para a gente um direcionamento, mas nada diretamente. Fala assim: olha, todos os riscos que têm limite de tolerância têm que ser quantificados. A NR1, ela não fala isso. Ela também não fala: olha, é permitido a avaliação qualitativa. A NR1 também não fala isso. Então, os termos, o texto que é aplicado na NR1, ela dá a entender que é permitido, sim, a avaliação quantitativa, mas também é permitido a avaliação qualitativa. A NR1, ela permite essas duas análises, só que nada diretamente, não há um texto claro quanto a isso. Então, isso é um pouco interpretativo, a gente vai trabalhar isso aqui com vocês, tá bom? Então, aqui, primeiro, tá? Referente à avaliação quantitativa. Vamos ver se a avaliação quantitativa para a NR1 é obrigatória. Tá? Vamos analisar aonde está essa obrigatoriedade da quantificação. Será que realmente eu sou obrigado a quantificar os riscos para a NR1? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente pega a NR1 lá no item 15311, ela fala da obrigatoriedade do PGR. Ela fala do GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e que o meu GRO deve contemplar um PGR, tá? Deve ter um PGR dentro do meu GRO. Então, todos vocês já estão cansados de saber
que o PGR ele é obrigatório, tá? E o nosso PGR ele contém o quê? Ele contém um inventário de riscos e ele contém um plano de ação. Se tratando do inventário de riscos, tá? O item 15732 da NR1, ela traz as informações mínimas necessárias que o inventário de risco deve ter. Quais são as informações mínimas necessárias que o inventário deve ter? Então, eu trouxe aqui como foco apenas a linha D, tá? O inventário de risco ele deve ter os dados da análise preliminar. Então, vamos lá. Para quem não conhece, a análise preliminar seria o que a gente chama de APRHO, tá? Análise preliminar de riscos de higiene ocupacional. Ou apenas análise, que o pessoal também conhece como análise de risco, né? Ou a própria análise preliminar, ela é uma análise de risco. E a análise preliminar, pessoal, ela é uma avaliação qualitativa. Por isso que eu falo, a NR1, ela não traz para a gente com clareza a identificação das avaliações qualitativa ou quantitativa. Porque a análise preliminar, ela é uma avaliação qualitativa, tá? Aí, olha só o que a norma fala, que o inventário de risco, ela deve trazer informações dos dados da avaliação qualitativa ou do quê? Do monitoramento das exposições dos agentes físicos, químicos e biológicos. O monitoramento das exposições, ela também pode ser quali ou quantitativo, tá? Posso monitorar de forma qualitativa, mas eu também posso monitorar de forma quantitativa, tá? Então, segundo a NR1, o inventário de riscos, ele deve trazer uma análise preliminar ou o monitoramento dos agentes físicos, químicos e biológicos, e os resultados da avaliação ergonômica da NR17. Mas, como não é objetivo da nossa live a parte de avaliação ergonômica, vamos pular isso aqui, vamos esquecer a ergonomia por um breve momento, tá? Porque eu vou falar aqui apenas de riscos físicos, químicos e biológicos, tá bom? Então, vamos lá. Segundo a NR1, nós devemos fazer uma análise preliminar ou monitoramento de riscos físicos, químicos e biológicos. Com base nisso, que norma que dá subsídio para nós elaborarmos o PGR e analisarmos os riscos físicos, químicos e biológicos? Eu estou falando da NR9. A NR9, ela traz para a gente a avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Tanto é que o item 9.1.1 da NR9, ela fala que esta NR, a NR9, ela estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando identificados no PGR da NR1 e subsidiá-lo quanto às medidas de prevenção para riscos ocupacionais. Ou seja, pessoal, a NR1 fala que o meu inventário de risco, fugiu o nome aqui, o meu inventário de risco deve contemplar os riscos físicos e biológicos. E para os riscos físicos e biológicos, a NR9, ela fala que nós devemos usar a própria NR9 como subsídio para a elaboração do PGR. Para quê? Para a determinação da proteção do trabalhador. De uma forma bem resumida e clara, eu vou usar a NR9 para proteger o trabalhador dentro do meu PGR. Ao elaborar o meu PGR, eu devo usar a NR9 como padrão para determinar a proteção do trabalhador. É isso que a NR1 e a NR9 querem dizer com esse texto. Com base nisso, sabendo que a NR9 é a norma que eu devo usar como base para identificar riscos físicos, químicos e biológicos para o meu PGR, a gente cai na situação aqui, ó, no item 2.6.1. Enquanto não forem estabelecidos anexos a esta norma, devem ser adotadas as medidas de prevenção.
Pessoal, a NR9, ela traz para a gente as medidas de prevenção que devem ser aplicadas aos trabalhadores. E os anexos da NR9, estes anexos trazem para a gente quais são as medidas de prevenção que devem ser aplicadas. Quais são as medidas de prevenção que eu devo aplicar? Está nos anexos da NR9. Hoje, nós temos 2 anexos. Anexo 1, vibração, e anexo 3, que é calor. Tanto o anexo 1 quanto o anexo 3 traz para a gente avaliações quantitativas. Então, ao elaborar o PGR, tá, eu devo analisar para a vibração anexo 1 da NR9. É primordial. Não vou olhar anexo 8 da NR15. Não vou olhar nenhuma outra norma. Vou olhar anexo 1 da NR9. E o anexo 1 faz menção às NHOs 9 e 10. Tá? Então, a gente vai olhar anexo 1 da NR9 e NHO 9 e 10 para vibração. Já para calor, eu vou olhar quem? Anexo 3 da NR9. Eu não olho anexo 3 da NR15. Anexo 3 da NR15 não é para PGR. Para PGR é anexo 3 da NR9. Tá? Anexo 3 da NR9. Para quê? Para elaborar o meu PGR. E eu vou usar também como base NHO 06, porque o anexo 3 da NR9 manda seguir a NHO 06. Ok? Então, primeira coisa que eu vou fazer ao elaborar meu PGR é analisar os anexos da NR9. Ok? Porém, se não houver anexos da NR9, porque a gente só tem vibração e calor, tá aí ruído. E químicos? E biológico? Aonde que eu vou olhar? Qual base que eu vou ter para mim poder fazer essas análises? Aí, esse mesmo item da NR9 fala o seguinte, que na falta de anexos da NR9, eu devo usar para fins de medida de prevenção os critérios de limites de tolerância constantes na NR15 e seus anexos. Ou seja, na falta de anexo na NR9, eu vou seguir os anexos da NR15. Pessoal, a NR15 ela foi projetada não só para determinar o adicional de insalubridade, mas ela foi projetada também para determinar a proteção do trabalhador. O trabalhador está protegido? Como que você vai proteger? Quer ver um exemplo claro disso? Anexo 6 da NR15. Pressão hiperbárica. Só tem 2 parágrafos lá que falam sobre insalubridade. O restante é tudo proteção ao trabalhador. Tanto é que o anexo 6 da NR15 é o maior anexo da NR15. Tem páginas e páginas e páginas e páginas do anexo 6 da NR15. Será que tudo aquilo falou sobre insalubridade? Não. Insalubridade são só 2 parágrafos do anexo 6 da NR15. O restante tudo é prevenção. Então, a NR15 ela não foi projetada só para insalubridade. Ela também foi projetada para proteger o trabalhador. Ok? Então, aqui, ó, critérios para a elaboração do PGR. Primeira coisa que eu vou analisar é anexos da NR9. Tem lá vibração e calor. Vibração e calor eu analiso anexo 1 e anexo 3 da NR9. Se não tiver anexos da NR9, eu vou analisar os anexos da NR15. Tá? E o que eu vou analisar? Os critérios e os limites de tolerância. Aqui começa a dar algumas clarezas para a gente. Anexo 1 e anexo 3 da NR9 tem limite de tolerância para vibração e calor. Os anexos da NR15 tem vários também que têm limite de tolerância. Então, isso já começa a clarear. Então, isso quer dizer que para o PGR eu tenho que quantificar. Ó, vai trazendo clareza. Vai trazendo clareza. Mas, Thiago, e se tiver um risco que não está na NR9 e nem na NR15? A NR9 também deu uma solução para isso. Ela fala o seguinte: na ausência de limites de tolerância previstos na NR15 e seus anexos, com o objetivo de determinar medidas de prevenção ao trabalhador, nós vamos usar a ACGIH. Para quem não conhece, é este livreto aqui, ó. É o livreto da ACGIH, tá?
Pessoal, detalhe, a CGH não é só agentes químicos. A CGH tem agentes físicos, tem agentes químicos. Eu só não lembro se tem biológico, mas eu acho que tem até biológico também, se eu não me engano, tem aqui. Não lembro, biológico eu não tenho certeza, não, porque essa não me fugiu a memória aqui. Mas ele traz aqui para a gente agentes físicos, químicos, e ergonômicos também. Então, faltando o limite de agentes físicos, por exemplo, a radiação não ionizante, tem limite na CGIH. Frio, tem limite na CGH. Por quê? Porque segundo a NR9, se faltar limites de tolerância na NR15, eu devo usar a CGH. Frio, eu não tenho limite de tolerância na NR15, mas eu tenho na CGH. Radiação não ionizante, eu não tenho limite de tolerância na NR15, mas eu tenho na CGIH. Vocês estão vendo, pessoal? Então, aqui começa a dar um direcionamento para a gente. Tem muitos profissionais que usam a CGH só para consultar agentes químicos, mas se esquecem que a CGH também leva em consideração outros agentes, como os físicos, os ergonômicos. Também temos aqui... Eu só não recordo os biológicos, cara. Confesso que biológico eu acredito que não tem, tá? Eu acredito que não tem. Mas vamos lá. Aqui, ó, somente substâncias químicas e agentes físicos mesmo, tá? Não tem biológicos. Então, o que acontece, pessoal? Com base nesse item da NR9, tá? Com base nesse item da NR9, eu já consigo trazer uma clareza. Se tem limites na NR9, se tem limites na NR15, se tem limites na CGH, eu devo fazer a quantificação. Eu devo quantificar. Porém, guardem essa informação na cabeça de vocês. Agora a gente vai complementar o que eu vou falar aqui agora. Nós temos também, na NR1, a possibilidade de fazer avaliações qualitativas. A NR1 me permite. Mas antes da gente entrar nesse contexto de avaliação qualitativa, é necessário a gente lembrar que o PGR ele é um programa de higiene ocupacional. O objetivo do PGR é o quê? É fazer a higiene ocupacional. E o pessoal, quando a gente fala muito de higiene ocupacional, tem muita gente que confunde ou até mesmo nem sabe o que é higiene ocupacional, tá? Porque a higiene ocupacional, ela não é fazer medição. Por exemplo, que nem eu tenho curso de higiene ocupacional, tá? Eu tenho um curso de higiene, mas no próprio curso eu falo, olha, esse curso, em tese, a gente trabalha alguns conceitos de higiene ocupacional, mas ele não é curso de higiene ocupacional. Assim como quase 100% dos cursos de higiene ocupacional que a gente tem no Brasil afora, não são cursos de higiene ocupacional, a maioria deles. Porque a higiene ocupacional não é só fazer medição. Segundo a BHO, a higiene ocupacional ela vai além do que fazer medições. A higiene ocupacional ela é a ciência, é a arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, por meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do controle. Ou seja, a higiene ocupacional não é só medição, porque medição é só avaliação, ó. O que a gente faz nos cursos de higiene ocupacional, que é ensinar a operar equipamento, fazer medição, é só a parte de avaliação. Porque a higiene ocupacional, ela se inicia na antecipação. Depois ela reconhece os riscos, depois ela avalia os riscos para depois controlar esses riscos. Então, isso é higiene ocupacional. Não é só fazer medição, é também antecipar, reconhecer, avaliar e controlar, tá? Então, quando a gente fala em PGR, a base do meu PGR deve ser antecipação, eu devo antecipar os riscos, eu devo reconhecer os riscos, eu devo avaliar e eu devo controlar. Porém, a higiene ocupacional, ela me permite, depois de reconhecer os riscos, controlar os riscos antes de avaliar. Então, vamos trazer alguns exemplos práticos para vocês. Se eu cheguei... vamos lembrar, primeiro, PGR. Qual é o objetivo do PGR? É proteger o trabalhador. Esse é o objetivo do PGR. É proteger o trabalhador.
ok? PGR não tem nada a ver com insalubridade, PGR não tem nada a ver com periculosidade, PGR não tem nada a ver com aposentadoria especial, PGR tem a ver o quê? Com proteção do trabalhador. Quando eu elaboro o PGR, eu tenho que pensar, o trabalhador tem que estar protegido. Ele não pode se acidentar e ele não pode ficar doente com a gestão do meu PGR. Esse é o raciocínio de quem elabora o PGR deve ter ao elaborar o PGR. Pensando nisso, tendo que o PGR é a base para proteger o trabalhador, eu vou fazer o seguinte análise. Digamos que eu vou no cliente e eu constatei a presença de ruído. E, cara, não precisei nem medir. Cheguei lá, aquele barulho ensurdecedor, o ruído extremamente alto. Para o PGR, eu preciso medir? Sinceramente, não. Por que não? Porque eu já sei que tem ruído ali. O que eu tenho que fazer? Entrar com medidas de controle. Por que eu vou medir só para falar que está acima? Não, cara, qualitativamente eu posso chegar lá e falar, cara, tem risco. Vamos controlar esse risco antes de fazer a medição? Por quê, pessoal? Dentro da higiene ocupacional, a medição é uma das últimas coisas a serem feitas. Se eu cheguei lá no cliente, já evidenciei a presença do risco, eu não preciso medir. Agora, se para que eu determine as medidas de controle é necessário eu quantificar, para mim saber qual é o tipo de proteção que eu vou colocar nessa máquina, eu preciso identificar o resultado da banda de terça de oitava do ruído presente no ambiente, para mim saber qual é o tipo de proteção que eu vou colocar nesse maquinário. Aí, beleza, eu vou quantificar para quê? Para determinar a proteção do trabalhador. Ou se eu tenho dúvida, poxa, será que esse ruído é capaz de causar danos ao trabalhador? Porque o trabalhador tem hora que está exposto a ruído, tem hora que não está, e ele tem esse acesso intermitente ao ruído. Então, se eu tenho dúvida, eu quantifico. Se eu vou determinar uma medida de controle, eu quantifico. Agora, se eu tenho certeza que tem a presença do risco e eu já sei o que eu preciso fazer para diminuir o risco, eu não preciso quantificar. E a mesma coisa, se eu tenho certeza que não tem um risco no ambiente, eu também não preciso quantificar. Se eu tenho certeza que tem um risco e eu já sei as medidas de controle, ou se eu tenho certeza que não tem o risco, tá? Eu não preciso quantificar. Eu só vou quantificar para determinar medidas de controle ou para ter uma certeza que o risco ainda está lá, que existe, que o risco é capaz de causar danos à saúde do trabalhador, que aquele perigo é um risco. Ou então, após a adoção das medidas de controle, eu vou quantificar para ter a certeza de que as medidas de controle estão sendo eficientes. Então, esse é o objetivo da quantificação para o PGR. Então, não é chegar no cliente, chegar lá e falar, não, vamos medir tudo, mede tudo, medição de todos os agentes da CGH, mede lá, todos os agentes da CGH vão medir tudo. Por quê? Porque isso é onerar custo para o cliente. Então, o PGR, ele permite avaliação qualitativa, primeiro, porque ele é um documento de higiene ocupacional. E na higiene ocupacional a gente não mede qualquer coisa. E para subsidiar esse meu entendimento, eu trouxe esse texto aqui da NR1, que é o item 15732. Ele traz aqui que o inventário de riscos, ele deve conter a descrição dos perigos, possíveis lesões, a identificação das fontes ou circunstâncias, a descrição das fontes geradoras. Ele traz aqui, dados da análise preliminar, do monitoramento, da avaliação dos riscos, a classificação dos riscos para fins de elaboração do plano de ação, critérios adotados e a avaliação dos riscos e a tomada de decisão. Tá? Então, pessoal, eu não preciso necessariamente quantificar. E com mais uma prova que eu vou mostrar para vocês, é o que está escrito no anexo 1 da NR9, vibração. O anexo 1 da NR9, o item 4.2, ele permite uma avaliação qualitativa, que é a avaliação preliminar. Eu posso aplicar uma avaliação preliminar, que é uma avaliação qualitativa, se através da avaliação preliminar
eu conseguir adotar medidas de prevenção ou corretiva, eu não preciso quantificar a vibração. Porém, se através da avaliação preliminar não foi o suficiente para permitir a tomada de decisão, eu devo fazer o quê? A avaliação quantitativa. E detalhe, tá, pessoal? A anexo 1 da NR9 traz o modelo não, as informações que deve ter a avaliação preliminar. Não, você não vai elaborar a avaliação preliminar para vibração de qualquer jeito. Tem que atender o que está descrito na NR1, no anexo 1 da NR9. A mesma coisa se aplica ao anexo 3 da NR9, que é calor. Ele também permite uma avaliação preliminar de forma qualitativa. Se através da avaliação preliminar eu já conseguir determinar medidas de prevenção, então eu não preciso quantificar. Agora, se eu não conseguir determinar medidas de prevenção através da avaliação preliminar, aí eu vou fazer a quantificação. Aí que eu quantifico. Tá? Então, a avaliação qualitativa ela é permitida sim na NR1. Só que ela é permitida quando? Quando, através da avaliação qualitativa, eu já consegui determinar medidas de controle. Então, tomem cuidado com quem vai elaborar PGR e coloca lá as medições como cronograma de ação, sendo que o PGR já tem que determinar medidas de controle. E realizar medições não é medida de controle. A empresa deve realizar as medições de ruído. Não, isso não é medida de controle. A tua avaliação qualitativa, ela tem que possibilitar a adoção de medidas de controle. Se a tua avaliação qualitativa não resultou nas medidas de controle, então o teu PGR está errado. Você deveria ter quantificado aquele risco que é passível de quantificação. Ok? Então, resumindo aqui para o PGR, a avaliação qualitativa só pode ser realizada, tá, se for possível determinar as medidas de controle. Aí eu pergunto, você avaliou o risco qualitativamente? Aí detalhe, vamos trazer aqui um outro princípio também. Quais riscos é impossível avaliar quantitativamente? São aqueles que não possuem limite de tolerância ou limite de exposição ocupacional, que é o LEO, ok? Então, existem riscos que não têm limites de tolerância, tá? A umidade, por exemplo, não tem limite de tolerância, está previsto lá na NR15, se está na NR15 tem que entrar no nosso PGR, mas ele não tem limite de tolerância, tá? Então, existem um mundaréu de outros riscos que não têm. Agentes químicos, existem vários agentes químicos que não têm limite de tolerância. Então, esses devem ser avaliados de forma qualitativa. Aí não tem opção, não tem escolha. Os riscos que não possuem limites de tolerância, eu devo avaliar de forma qualitativa. Só que aí é que tá, pessoal. A minha avaliação qualitativa deve determinar medidas de controle. Então, para que você possa fazer uma avaliação qualitativa bem feita, você deve ter conhecimento de metodologia de avaliação qualitativa, que seja pelo menos tecnicamente aceita. Então, no caso de agentes químicos, a gente tem lá a control band, você consegue aplicar e já determinar medidas de controle para agentes químicos com a presença de gases ou vapores, tá? Existem várias outras avaliações qualitativas que vai te resultar na determinação de medidas de controle. Agora, se você não tem nenhuma metodologia de avaliação qualitativa reconhecida, tá? Você tem um risco que tem limite de tolerância e você não quantificou e a tua avaliação qualitativa não te determinou medidas de controle, então me desculpa, o teu PGR está passivo à fiscalização, está passível a cair numa fiscalização e ser multado. Se você acertou na loteria, o teu PGR caiu na mão de auditor fiscal, que tem um conhecimento mínimo de higiene ocupacional, ele vai pegar o teu PGR sem medidas de controle e o teu cliente vai ser multado. Porque se você reconheceu um risco, tá? Se você reconhecer um risco, tem que trazer medidas de controle. Medição não é medida de controle. A medição faz parte da avaliação de risco para a determinação de medidas de controle. Então, para o PGR, se
se o risco tem limite de tolerância. Se o risco tem limite de tolerância, tá? E eu avaliei qualitativamente, consegui determinar medidas de controle, então tá tudo bem, eu não preciso quantificar. Pelo menos não nesse momento. Eu não preciso quantificar, porque eu já consegui determinar medidas de controle através da minha avaliação preliminar. Agora, se o meu risco tem limite de tolerância e eu não conseguir determinar medidas de controle através da avaliação qualitativa, eu sou obrigado a quantificar. Aí a quantificação ela é obrigatória, ok? Se você não possui, não, Thiago, eu não tenho nenhuma avaliação qualitativa, tem um risco, tem limite de tolerância. Esse risco tem limite de tolerância. Um exemplo aqui é a vibração, tem limite de tolerância. Mas eu não sei nenhuma metodologia de avaliação qualitativa que vai me determinar medidas de controle sem precisar quantificar. Então, você é obrigado a quantificar. O trabalhador está exposto à vibração, que você qualitativamente não consegue determinar medidas de controle, então você tem que quantificar. Você tem que medir. Tá? A avaliação quantitativa, ela deve também seguir sempre os parâmetros. Primeiro, da NR9. Se não tiver limites na NR9, eu vou seguir os limites da NR15. Se não tiver limites da NR15, eu vou usar a CGIH. Essa é a regra da quantificação. Então, vamos lá, resumindo aqui, vamos tentar simplificar isso aqui para vocês. Tá? Se, para o meu PGR, se o meu risco tem limite de tolerância, porém eu tenho uma avaliação qualitativa, eu tenho uma metodologia de análise qualitativa, que o resultado dela me determina medidas de controle, eu não preciso quantificar. Eu posso avaliar qualitativamente e já determinar medidas de controle. Ou a minha avaliação qualitativa vai me encaminhar para uma quantificação. Ok? Se o meu risco tem limite de tolerância, eu não sei nenhum método de avaliação qualitativa, então você tem que quantificar, porque você não sabe avaliar qualitativamente. Então a quantificação é obrigatória. Para quê? Para que você possa determinar medidas de controle após a quantificação. Ok? Se o meu risco não possui limite de tolerância, a avaliação é qualitativa. Aí necessita que você conheça alguma ferramenta de avaliação qualitativa. Se você for quantificar, os parâmetros para a quantificação é, primeiro, os anexos da NR9, você vai usar os limites dos anexos da NR9, depois os anexos da NR15 e depois a ACGIH. Nesta ordem, tá? Nesta ordem. Ok? Natan, tá claro? Tô falando muito rápido, tô demorando demais, cara. Tá claríssimo, tá sensacional essa aula aí. Eu tô assistindo aqui igual, eu tô quietinho aqui, cara. Eu nem montei o microfone. Esse silêncio aqui é eu mesmo prestando atenção na aula, pra você ter ideia do, do Que bom, negócio. cara. E, cara, já tem gente perguntando as coisas aí. Você quer esclarecer dúvidas já ou você quer deixar pro final? Melhor pro final, ou não? Vamos deixar pro final, pode ser? Pode ser, então, ó, pessoal, no final eu vou estar passando aí e colocando algumas perguntas, tá? Então vão colocando aí as dúvidas de vocês. Mas, cara, é excelente essa aula que você está dando. E, inclusive, tem muita questão que você falou aí que o pessoal não está fazendo e está sendo autuado. E como que a gente sabe disso aqui no sistema ESO? A nossa equipe ela faz esse acompanhamento assim. Quando algum PGR que foi gerado no nosso sistema ele acaba sendo autuado, o usuário, a pessoa que gerou, pergunta pra gente, fala, ó, o que que aconteceu, fomos autuados e tal. Geralmente é porque a pessoa não, de fato, ela não preencheu o negócio adequadamente, né? Isso que você mencionou, por exemplo, do plano de ação, de você não fazer a medição, por exemplo, do ruído e você colocar como uma ação fazer a medição, que na verdade é algo da avaliação de risco, como você mencionou, isso já viu autuação por causa disso daí, né? E aí Olha, é aquilo, a gente comenta, fala, olha, de fato, o fiscal, nesse ponto, ele tem razão, né? E aí a gente fala, olha, dentro do prazo, a gente presta o auxílio ali, né? A equipe de suporte presta o auxílio para ele poder consertar. Falar, olha, não coloque, evite colocar no plano de ação que você precisa avaliar o risco, né? Porque para avaliar você tem a avaliação. Então é basicamente isso, né, que você quis dizer aí nessa questão da avaliação qualitativa, né?
Exatamente. Se eu fiz uma avaliação qualitativa no meu PGR e já dei... Opa, eu acho que caiu o link aqui, pessoal. Só um minuto, pera aí. Que eu acho que o Thiago caiu. Aguenta aí. Aguenta aí, pessoal. Já ele tá voltando. Tô falando com ele aqui, tá bom? O que vocês estão achando da aula aí do Thiago? Vão colocando as perguntas aí no chat. Tem muita coisa que ele falou aí que acontece aqui, viu, pessoal? Inclusive de não olhar a CIGH. Tem muita gente que só olha a NR15, por exemplo, né? E esquece de ver. Deixa eu ver aqui. E esquece de olhar a CIGH, né? Que mostra lá todos os tipos de agentes. Oi. Opa, tá de volta aí, ó. Ah, graças a Rapidinho Deus. já voltou. Cara, não sei o que aconteceu. Minha internet nem caiu aqui, cara. Às vezes Mas, deu um errinho aí de. é. Bom, vamos lá. Aí, Vamos lá, vamos dando continuidade aqui, beleza. tá? Posso seguir, Natan? Pode seguir, manda bala. Maravilha. Vamos falar agora do laudo de insalubridade. Tá? Aqui é diferente. Aqui, pessoal, eu não falo de higiene ocupacional. Laudo de insalubridade não é higiene ocupacional. Laudo de insalubridade é para a gente determinar se o trabalhador tem direito ou não ao adicional de insalubridade. E na maioria das vezes, vai contra as técnicas de higiene ocupacional. Porque a higiene ocupacional PGR, pessoal, nossa função, nossa obrigação primordial no PGR é proteger o trabalhador. O meu trabalhador tem que estar protegido. É isso que eu tenho que prezar no meu PGR. Já o laudo de insalubridade, não. O laudo de insalubridade eu vou determinar. Esse trabalhador tem direito ou não ao adicional de insalubridade? Então, pensando nisso, o que diz a NR1 em relação à insalubridade? Primeiro, o item 15.1, ele determina para mim quais riscos vão ser qualitativos e quais riscos vão ser quantitativos. Então, o que ele traz aqui? Ó, no item 15.1, as atividades serão insalubres quando acima dos limites de tolerância dos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12. Ou seja, os anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, que é ruído contínuo intermitente, ruído de impacto, calor, radiação ionizante, químicos avaliados quantitativamente e poeira mineral, tem limite de tolerância. Só posso dizer que é insalubre após medir. Não existe avaliação qualitativa para esses riscos. Não é possível avaliar qualitativamente esses riscos. A NR1 me dá uma brecha. A NR1 me dá uma brecha para o PGR eu avaliá-lo de forma qualitativa. Agora, o laudo de insalubridade não existe essa possibilidade. Esses anexos devem ser avaliados de forma quantitativa. Já os anexos 6, 13 e 14, que é pressão hiperbárica, agentes químicos avaliados de forma qualitativa e agentes biológicos são avaliados de forma qualitativa. E também os anexos 7, 8, 9 e 10, com exceção do 8, porque a partir de 2014, vibração passou a ter limite de tolerância, então ele veio para cá, porém não houve atualização desse item da NR15. Então, o 8 ele passou a ter limite de tolerância, então ele não está aqui mais. O que eu quero trazer para vocês? Os anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12. Não existe outra possibilidade a não ser quantificar. Se você olhou assim, trabalhador tem exposição à vibração? Tem. Ah, eu consigo qualitativamente determinar proteção para esse trabalhador
Beleza, para o PGR eu posso avaliar de forma qualitativa. Porém, para o meu LTCAT, não. Para o meu LTCAT eu tenho que quantificar. E é com o resultado do LTCAT, não, desculpa. Para o meu laudo de insalubridade. Para o meu laudo de insalubridade eu preciso quantificar. E com o resultado da quantificação que eu vou determinar se é insalubre ou não. Então, para o laudo de insalubridade, estes anexos 1, 2, 3, 5, 11, 12 e 8, eu sou obrigado a quantificar. Os outros, eu não tenho essa obrigação. Então, de uma forma bem resumida, aqui a gente tem todos os anexos agora aqui da NR15, tá? Aqui identificando já o tipo de risco, é físico, químico, biológico, e se precisa ou não da quantificação. Se o teu trabalhador tiver exposto a um desses riscos, você vai olhar nesse quadro aqui e você vai conseguir saber se precisa ou não quantificar. Lembrando, pessoal, que eu estou disponibilizando esse slide para vocês como estudo, tá? Então, é só fazer a leitura desse QR Code aqui, você vai preencher um formuláriozinho e você vai poder baixar, fazer o download desse PDF. E aí vocês aproveitam para analisar esse quadro aí também. Então, pessoal, para insalubridade, para o laudo de insalubridade, os anexos 6, 7, 9, 10, 13 e 14 são avaliados de forma qualitativa. E os anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12. Faltou aqui o anexo 8, tá? Esqueci de colocar aqui, mas tem um anexo 8 aqui também que é vibração, tá? Esses aqui são avaliados de forma quantitativa, tá? Então, se o trabalhador estiver exposto a ruído, contínuo intermitente, impacto, calor, vibração, radiação ionizante, químicos e poeira mineral, tá? Químicos do anexo 11, deve ser avaliado quantitativamente. É impossível determinar insalubridade sem quantificar. Aí a gente pega várias perícias, né, de profissionais que às vezes não têm o equipamento para quantificar, vão lá fazer a perícia por ruído e identifica a insalubridade por ruído de forma qualitativa. Identifica a insalubridade por sílica de forma qualitativa, por cloro, que está no anexo 11 da NR15, de forma qualitativa. Não pode, você está indo contra a norma para o laudo de insalubridade, se o trabalhador estiver exposto a um desses riscos aqui e você não quantificou. Tá? Então, qual o risco que eu devo quantificar para a insalubridade? São os riscos presentes no anexo 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12. Esses devem ser quantificados. Os que são avaliados de forma qualitativa são esses. Não é possível avaliar esses daqui de forma qualitativa. Se você fizer, o teu laudo está errado, tá? Se você for perito, é passível de impugnação. Ok? E por último aqui, nós vamos falar agora, que foi o assunto principal, que é o que quantificar para o LTCAT e também para o E-Social. Por que eu trouxe o E-Social junto com o LTCAT, pessoal? Porque o que tem a ver, qual é a relação entre o E-Social e o LTCAT? A relação é muito grande. É uma relação, eles são interligados entre si. Por que eles são interligados? Porque a primeira coisa que a gente precisa saber é que a finalidade dos eventos de SST no E-Social é a substituição do formulário da CAT e do PPP, do Perfil Profissiográfico Previdenciário. Isso aqui está escrito aonde? No manual do E-Social. Tá? O manual do E-Social ele determina que os eventos de SST do E-Social foram criados para substituir o PPP. Tá? E isso vem reforçando na portaria 313 de 22 de setembro de 2021. A portaria é essa que foi alterada pela portaria 1010 de 24 de dezembro de 2021, que ela fala aqui no seu artigo 1º, tá? Que a partir do dia 1º de janeiro de 2023, o PPP será emitido exclusivamente pelos eventos de SST no E-Social. Ou seja, PPP físico deixou de existir no dia 31 de dezembro de 2022. PPP físico deixou de existir no dia 31 de dezembro de 2022. Foi a data do último PPP físico. A partir dali, somente os eventos de SST. Ou seja, os eventos de SST no E-Social, eles são o PPP físico. O que isso quer dizer? Por que isso é importante? Que relação que isso aqui tem com a LTCAT?
A relação é o quê? Que toda legislação que rege o PPP também rege os eventos de SST no E-Social. Por que gera multa não enviar o 2240? Porque se você não enviar o 2240 no E-Social, você não está preenchendo o PPP do trabalhador. E não preencher o PPP do trabalhador ou manter o PPP do trabalhador desatualizado é passível a multa, que varia de 3 mil a 300 mil reais, mais ou menos isso. Tá? Então, o que acontece? Toda legislação que rege o PPP rege os eventos de SST no E-Social. Prova é o artigo 280 da IN 128, que o OLTCAT, né, deverá embasar o preenchimento da GFIP. GFIP, quem não lembra, está no PPP físico, e também vai embasar o E-Social. Vai embasar o quê? Os eventos de SST, em específico, o 2240, o S2240. Ou seja, o LTCAT é o documento base para enviar o 2240. Outra prova aqui também é o parágrafo 3º do artigo 68 do decreto 3048, que para comprovar que o trabalhador tem direito à aposentadoria especial, a empresa deverá emitir um documento em meio físico ou eletrônico. Que documento físico é esse? É o PPP. Que documento eletrônico é esse? É o S2240. Na verdade, o SST no E-Social, né? O SST no E-Social, tá? Para comprovar que o trabalhador tem direito à aposentadoria especial, a empresa deverá emitir o PPP físico ou o SST no E-Social, emitido pela empresa, com base no LTCAT. O PPP deve ser preenchido com base no LTCAT. Os eventos de SST no E-Social devem ser enviados com base no LTCAT. Se o seu cliente não tem LTCAT, não tem E-Social. Ponto, é isso. Quem está enviando 2240 para o E-Social sem LTCAT está errado, está passivo a multa, está passivo a fiscalização. Tá, pessoal? Acorda, gente, acorda. Tá na hora, já tá valendo. Isso pessoal, acontece muito, viu, Thiago? Demais. O pessoal envia só o 2240 e não faz LTCAT. A gente sabe aqui, né, porque a gente atende o pessoal diariamente. Exatamente. E aí é o pessoal está muito preocupado. Não, vamos enviar, mas toma cuidado. Porque não é só enviar para o E-Social, é a qualidade do envio também. Beleza, você enviou. Aí você, por sorte, caiu na malha fina. Ó, empresa, vem aqui. Traz o LTCAT com exatamente as mesmas informações que foram enviadas. Se não tem as informações exatas, um LTCAT com as mesmas informações que foram enviadas, isso é crime. Você está mentindo para o INSS. Isso constitui crime mediante a IN 128. É passível a prisão. O dono da empresa ou quem enviou. Porque o dono da empresa vai falar, eu contratei uma empresa de SST. Aí você está enviando para o teu cliente. Ah, Thiago, mas até agora ninguém foi multado. Ok, mas vocês não estão vendo a movimentação que está acontecendo? Até o Natan gravou uma live esses dias aí falando sobre a DET, o Ministério do Trabalho está lá, está organizando. Para quê? Por que o Ministério do Trabalho está organizando as fiscalizações eletrônicas? Por que a Previdência está organizando as fiscalizações eletrônicas? Por quê? O que esses dois órgãos pretendem fazer juntos? Fala para mim. É a malha fina da SST, né? Exatamente. SST está na mira, está no radar. Quem está enviando os eventos de SST sem ter LTCAT vai dar problema. Ou melhor, pode dar problema. Tá? Então, aqui, ó, por que eu estou trazendo isso? Porque o que vai... Porque até pergunta, Natan, não é o que eu devo medir para o E-Social. É o que eu devo medir para o LTCAT. Verdade. Porque depois de elaborar o LTCAT, o que está no LTCAT eu envio para o E-Social. Essa é a lógica. Você não pode enviar o 2240 no E-Social sem LTCAT, gente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é elaborar o LTCAT. O cliente me contratou hoje, o que até hoje foi motivo de discussão lá no grupo,
ô Natan, que a gente tem um grupo que tira dúvida dos alunos, né? Foi hoje não, foi ontem. Acho que foi ontem, foi as dúvidas de ontem. O pessoal perguntou, não, como é que vocês estão fazendo aí? Né? Tipo, o cliente recém contratou, aí os profissionais de SST já estão enviando o 2240 sem ter o LTCAT. Aí depois eles vão lá e fazem a retificação daquilo que foi enviado. Eu falei, não, gente, peraí. Não é assim. Se o cliente contratou agora, é problema dele. Você não vai tentar isentar ele de multa. Por que ele não te contratou ano passado? Por que ele não te contratou em 2021? Por que ele deixou para contratar só agora? Agora você quer ajudar o cliente? Ajudar entre aspas. Porque se vier uma fiscalização, o cliente vai falar, foi você que enviou. O cliente não vai lembrar que ele estava errado e você quis aliviar as costas dele. Ele vai falar, não, eu contratei, você não me falou. Você falou que podia fazer assim, você que é o profissional. Então, me desculpa. Se o cliente quer que faça o envio, então vai ser enviado com o certificado digital dele, não com o meu. Vamos enviar com o certificado digital dele, ele vai assumir, ele vai assinar um documento, sabendo que isso é errado, que isso é crime, e que ele assume 100% das responsabilidades, caso haja uma fiscalização. Porque o correto é o quê? Vamos elaborar o LTCAT e depois a gente envia. Você quer que envie errado? Então assina aqui, ó. Você tem total ciência que isso é crime, você tem total ciência que isso está errado, e que mesmo assim, sabendo que é crime, sabendo que é errado, você quer que faça o envio e será enviado com o seu certificado digital sob sua responsabilidade. Beleza. Agora a gente faz o envio. Agora não quer? Ah, não quer assinar isso aí? Então beleza. Deixa eu terminar o LTCAT, que assim que eu terminar eu faço o envio. Essa é a Existe uma questão base. de mercado que, assim, às vezes o pessoal faz o orçamento e eles colocam lá, né, que eles precisam, o LTCAT com e os eventos do social, e eles separam as coisas. E aí a empresa, às vezes, querendo ser espertinha, ela fala assim, ah, não, eu quero só o 2240, o LTCAT não precisa, não. Aí, então você, quando for passar o orçamento, as assessorias precisa atrelar o LTCAT com o 2240 e não separar como dois produtos distintos, né? Porque senão Exato. aí você vai dar a opção para o cliente escolher o que ele quer, ele vai querer o mais barato. Se falar assim, bom, se ele está me oferecendo o 2240 sem o LTCAT, eu vou querer só o 2240, porque eu não preciso pagar o LTCAT, né, na cabeça dele. Então fica uma Exatamente. dica também assim, sempre atrele o LTCAT com o 1240. E se ele não quiser o LTCAT, você fala, então eu não consigo enviar o 1240. A não ser que ele já tenha um LTCAT feito por outro profissional, aí Sim, é. envia para lá. Aí o que acontece, Natan? O LTCAT feito por outro profissional às vezes tem vários erros. O que eu vou enviar? Você vai enviar errado. Quem mandou ele contratar um profissional que não sabe o que está fazendo? Vai enviar do jeito que Sim. está lá. Ah, vou corrigir só se eu elaborar um novo LTCAT. Mas esse novo LTCAT vale de agora para frente. Daqui para Sim. trás, é esse LTCAT que está errado aqui. Entendeu? Essa é a base. Lógico assim, que a gente está exagerando um pouquinho, porque na hora do vamos ver, você tem que ter o jogo de cintura para falar É. com o cliente, tratar o cliente, tentar trazer soluções, né? Aqui a gente está querendo ser um pouco mais emocional mesmo, né? Mas vamos lá. Sabendo que o LTCAT é a base para o e-social, quais legislações que regem o LTCAT? Constituição Federal, inciso 2º, parágrafo 1º, artigo 201, Lei 8.213, Decreto 3048 e IN 128. Tiago, mas cadê a NR15? Cadê a NR16? Elas também não falam de LTCAT? Não, pessoal. LTCAT é um documento previdenciário que é regido pela legislação previdenciária, que são essas legislações, que visa única e exclusivamente determinar se o trabalhador tem direito ou não à aposentadoria especial. LTCAT não é o documento que serve para identificar insalubridade e nem periculosidade. LTCAT não serve. Se eu não me engano, o ESO permite os documentos separados, né, Natan? Sim, sim, o ESO, a gente separa lá, separa tudo, o que é trabalhista, o que é previdenciário, né? Inclusive a gente faz Exatamente. até a questão do ruído específico, a gente faz a menção. Ó, quando você for fazer, fique atento que tem o trabalhista e tem o previdenciário. Tem gente que gosta de usar ambas metodologias lá para os dois, tem gente que quer usar o Q5, que é 3 para 1, mas a gente deixa ali sempre o aviso com essa distinção, né? Perfeito. E eu te falo, viu, Natan? Tem muitos profissionais que descobriram que esses documentos são separados contratando o ESO. Chegou lá, mas por que aqui é separado? Cara, Ah, já tá vendo? eu já É tive porque pergunta. o pessoal aqui do suporte, eles prestam suporte não só referente a dúvidas do sistema. Porque, querendo ou não, o mercado de SST mudou muito. Então, o pessoal chega com dúvida nova. Tem muito profissional novo na área, né?
Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá. O LTCAT é um documento previdenciário que visa identificar a aposentadoria especial exclusivamente. Então, nada de insalubridade ou periculosidade dentro do LTCAT, pessoal. Com isso em mente, sabendo que ele é previdenciário, a gente precisa entender que para haver um enquadramento à aposentadoria especial, existem 3 pilares, que é o que eu falo dos 3 pilares da aposentadoria especial. Para que o risco seja caracterizado como especial, ele necessita estar no anexo 4 do decreto 3048, ser prejudicial à saúde do trabalhador e ter uma exposição permanente. Se o risco não está no anexo 4, não entra no meu LTCAT. Tá? Então, por exemplo, que nem já aconteceu comigo, eu já laudei errado esse agente químico, que é formaldeído. Tá? Formol tem limite de tolerância no anexo 11 da NR15. Então, para insalubridade, eu preciso quantificar a exposição ao formol. Para o LTCAT, eu não preciso. Por que eu não preciso? Porque formol não está no anexo 4 do decreto 3048. Então, para mim saber o que eu preciso medir ou não para o LTCAT e também para o E-Social, eu preciso saber quais riscos estão presentes no anexo 4 do decreto 3048. Aí depois, este risco é prejudicial à saúde do trabalhador? Como é que eu sei que ele é prejudicial? Ou ele tem limite de tolerância na NR15, ou ele é avaliado de forma qualitativa, ou ele é cancerígeno, tá? Ou ele é cancerígeno, e tinha mais um aqui que eu não estou lembrando de cabeça. Mas agora a gente vai ver o slide lá. E por último, a exposição tem que ser permanente. Então vamos lá. Por que tem que estar no anexo 4? Porque, segundo o artigo 68 do decreto 3048, ele fala que a relação dos agentes capazes de serem enquadrados como especiais, tá? E esse artigo 68 ele é vinculado ao artigo 64 do decreto 3048, tá? Ele fala que para que esse agente nocivo seja caracterizado como especial, é necessário que este agente de risco esteja presente no anexo 4 do decreto 3048. Se o risco químico, físico ou biológico não estiver no anexo 4, não haverá um enquadramento à aposentadoria especial. Então, a primeira análise para mim saber se eu vou quantificar um agente de risco para o LTCAT é: este agente de risco está no anexo 4? Por exemplo, ruído de impacto, tem limite de tolerância? Tem. Vou medir para LTCAT? Não. Por quê? Porque não está no anexo 4. Formaldeído, que foi o exemplo que eu citei, tem limite de tolerância? Tem. Vou medir para LTCAT? Não, porque não está no anexo 4. E a lógica é essa. Tá? A lógica é essa. O risco tem que estar no anexo 4 para que eu possa entrar no meu LTCAT e depois eu vou analisar se vai ser quantificável ou não. Para mim saber se o risco é prejudicial à saúde, eu vou analisar aqui alguns fatores. Primeiro, este agente de risco tem limite de tolerância no decreto ou na legislação trabalhista? E a legislação trabalhista que eu me refiro aqui, ó, é a NR15, tá? O decreto 3048, ele não traz nenhum limite de tolerância, tá? Ele, na verdade, só vai trazer limite para ruído, que ele fala que é um NEM de 85 decibéis, tá? É o único limite que traz lá no anexo 4 do decreto 3048. Porém, a legislação trabalhista aplicada para a identificação de limites de tolerância é a NR15. Então, aqui está as referências, tá, pessoal? Quem quiser pesquisar depois, pode dar uma pesquisada aí também. Para que seja prejudicial à saúde, eu vou analisá-los também de forma qualitativa. Para os agentes qualitativos que não possuem limites de tolerância do anexo 13 da NR15, os agentes biológicos e alguns agentes físicos. No caso, pressão hiperbárica, ele não possui limite de tolerância, então ele é avaliado de forma qualitativa. Então, o que é avaliado de forma qualitativa para a aposentadoria especial? A pressão hiperbárica, tá? Agentes biológicos e alguns agentes químicos. Quais agentes químicos? Aqueles que não possuem limites de tolerância no anexo 11 ou 12 da NR15. Aqueles que não possuem limite de tolerância no anexo 11 ou 12 da NR15, eles devem ser avaliados de forma qualitativa, com base no anexo 13. Se o agente químico não possui limite de tolerância e nem tem atividade no anexo 13, ele também é avaliado de forma qualitativa, mas o critério de avaliação que muda um pouco, tá? E detalhe,
os agentes químicos que também fazem parte do grupo 1 da Linache e tem número caso, ou seja, que é reconhecidamente cancerígeno, também são avaliados de forma qualitativa, tá? Então, e também aqueles que não estão no anexo 11 ou 13 da NR15. Então, vamos lá. Quem eu vou quantificar para o LTCAT? Para o meu LTCAT, eu vou quantificar o agente de risco físico, químico, biológico que esteja no anexo 4 do decreto 3048 e possua limite de tolerância na NR15. Esse eu vou quantificar, ok? Quem eu não preciso quantificar? Os agentes que estão no anexo 4, mas não têm limite de tolerância nos anexos da NR15. Tá? Eu vou analisar todos os anexos. Se tem limite de tolerância, eu vou quantificar para a aposentadoria. Se não tem, não preciso quantificar. Para os agentes químicos, eu tenho 3 análises. Se ele tiver limite de tolerância no anexo 11, eu quantifico. Se ele tem uma atividade descrita no anexo 13, eu avalio com base na atividade. Se ele é grupo 1 da Linache, mesmo que ele tenha limite de tolerância, eu não quantifico, é qualitativo. Grupo 1 da Linache é matador, se ele for grupo 1 da Linache, a avaliação é qualitativa, independente se tem limite de tolerância ou não. Se não for grupo 1 da Linache, não está no anexo 13 e não tem limite de tolerância, a avaliação é qualitativa com base no parágrafo 2 do artigo 68 do decreto 3048. Ok? Aguentei que eu vou fazer um resumo disso aqui também para facilitar para vocês, tá? Por último, também, aqui, ó, também tem um quadro aqui, ó. Ele vem trazendo todos os agentes de risco do anexo 4 do decreto 3048, falando se o risco dele se é físico, químico, biológico e se o critério dele é quantitativo ou qualitativo. Os agentes químicos, a gente tem esses variáveis aqui. Por quê? Porque dependendo do agente químico, tem limite de tolerância, dependendo não. Por exemplo, o benzeno. O benzeno é cancerígeno, então ele é avaliado de forma qualitativa. Mas, por exemplo, o tolueno e o xileno, que é um composto tóxico de benzeno, tem limite de tolerância no anexo 11 da NR15. Então, já são avaliados de forma quantitativa. Tá? Então, isso também se aplica a esses outros agentes aqui. Então, muitos deles têm limite de tolerância no anexo 11 ou 12 da NR15, tá? Porém, os compostos tóxicos deles, às vezes não, ou às vezes sim. Então, também por isso que é importante a gente saber o que é um composto tóxico de qualquer um desses agentes químicos, tá? Aí é importante estudar um pouco mais sobre agentes químicos aí também, ou contratar os meus cursos que eu ensino também. Tiago, deixa eu perguntar uma coisa, só interrompendo, desculpa. Nesse caso, para saber quando tem um produto químico e você precisa saber quais são os riscos, a codificação, o código que vai enviar para o E-Social, você precisa da ficha de segurança do produto? Sim. Também, né? Não é só a ficha de segurança, você vai analisar todo o processo, né? Porque às vezes o trabalhador tem exposição a um risco químico que não tem FISPIC, entendeu? É devido ao processo da atividade executada. Por exemplo, um trabalhador que trabalha na lavoura exposto à poeira. A poeira não tem FISPIC, né? Então você tem que saber, conhecer o processo, ver os riscos do processo. Mas a maioria tem. Então, quando tem, a gente vai analisar ou a FISPIC ou a FDS. Agora é a FDS, né? Ficha de dados de segurança, né? Aí você tem que analisar. Só que isso, lembrando, isso é para o LTCAT. Você vai analisar os agentes químicos presentes na FISPIC ou na FDS, vai ver quais deles estão no anexo 4 do decreto 3048. Depois você vai ver quais deles têm limite de tolerância no anexo 11 ou 12 da NR15. Depois, para saber se é especial, você tem que quantificar. Também a aposentadoria especial, o decreto 3048, não permite avaliações qualitativas para riscos com limites de tolerância. Se tem limite de tolerância, tem que quantificar. Então, vamos tentar trazer um exemplo prático aqui. Ó. O trabalhador está exposto a cloro, né? Sei lá, tá aplicando tome sanitário mesmo, água sanitária, que a gente sabe que a água sanitária vai liberar gás cloro. Se eu reconheci o risco de cloro no meu LTCAT, eu só posso dizer se aquele cloro é especial ou não após quantificar, porque cloro está presente no anexo 4 do decreto 3048, cloro tem limite de tolerância no anexo 11 da NR15, então eu só posso dizer que ele é especial ou não após a quantificação. Então eu preciso quantificar ele, fazer a medição. Após o resultado da medição, que eu posso dizer se é
se é especial ou não. Então, a análise dos agentes químicos é feita mais ou menos dessa forma. Vou pegar os agentes, vou analisar se está no anexo 4. Se está no anexo 4, eu vou analisar se tem limite de tolerância na NR15. Se tem limite de tolerância, só posso dizer que é especial ou não após a quantificação. Mas, Thiago, vou olhar a concentração, o percentual de agentes químicos que tem na FISP. Cara, não temos previsão legal para essa avaliação para o LTCAT e nem para o laudo de insalubridade. Isso poderia ser analisado para o PGR, não tem problema nenhum. Agora, para o LTCAT, para o laudo de insalubridade, cara, se está na FISP, a FISP reconheceu como perigo, eu só posso dizer se é risco ou não após a quantificação. Tá? Então, para LTCAT, laudo de insalubridade, se está na FISP ali, eu preciso quantificar, porque o trabalhador está exposto. Se ele está exposto, eu preciso dizer se é insalubre ou não, se é especial ou não. Então, se está na FISP, está no anexo 4, tem limite de tolerância, necessito quantificar. Isso se tratando de riscos químicos, né? Entendi. Por último, a gente vai determinar a permanência, que é com base no artigo 65 do decreto 148. Se o risco não for permanente, não haverá enquadramento à aposentadoria especial. E aqui tem a definição de permanência para a aposentadoria especial. Então, de uma forma resumida... e tem um outro critério também que eu trouxe aqui, Nathan, que eu sei que o pessoal pergunta bastante. E se o resultado da medição der abaixo do nível de ação, envio para o E-Social? Isso aí eu acredito que vocês recebam essa pergunta direto. Eu também recebo. Eu recebo direto essa pergunta também. A gente faz material também e tal, mas direto é sempre a mesma geral. As perguntas são bem recorrentes, né, cara? O que acontece, pessoal? O que você vai enviar para o E-Social é o que está no LTCAT. Cara, se está no LTCAT, envia para o E-Social. Mas, Thiago, está abaixo do nível de ação. Não interessa. A base do 2240 é o LTCAT. Agora, quem for elaborar o LTCAT não deve prever no seu LTCAT resultados abaixo do nível de ação. Agora, se entrou no LTCAT, cara, envia para o E-Social. Por quê? Porque o parágrafo 8º e 3º do artigo 68 do decreto 3048, ele fala que o PPP deve ser elaborado com base no LTCAT. Então, se o responsável técnico pelo LTCAT colocou o risco ali, tem que entrar no PPP e tem que entrar no E-Social. Se o LTCAT está errado, manda corrigir. Ô engenheiro, ô médico, você que assinou o LTCAT, corrige esse laudo aqui, porque esse laudo está errado. Tá? Agora, se está no LTCAT, gente, envia. Mas, Thiago, está abaixo do nível de ação, o manual do E-Social, ok. O manual do E-Social, ele é cópia na íntegra do parágrafo 7º do artigo 284 da IN 128. Que ele fala que as informações no PPP, no que tange aos riscos químicos e físicos, nas quais haja limite de tolerância, que estão abaixo do nível de ação, não precisa ser informado. Mas por que não precisa ser informado? Porque no LTCAT não pode haver esse risco. A base do PPP é o LTCAT. Se eu preenchi um PPP com informações diferentes que estão no LTCAT, eu estou cometendo um crime. Eu estou trazendo informações falsas ao PPP. Porque o PPP é espelho do LTCAT. Se está no LTCAT, eu tenho que enviar. Se eu não quero enviar, eu mando quem fez o LTCAT tirar. Essa é a base. Se está no LTCAT, você envia. Então, que risco que eu envio para o E-Social? O que está no LTCAT. Se o LTCAT está errado, manda corrigir o LTCAT. Se o profissional que fez o LTCAT não quer corrigir, você tem que enviar do jeito que está ali. Ou você manda elaborar outro LTCAT com outro profissional. Essa é a base. Ou você faz engenharia, faz pós em segurança e começa a assinar os seus LTCATs. Aí você coloca o que você quiser. Tá? Então, pessoal, essa é a base do E-Social. Ok? Agora, de uma forma resumida, para o PGR, é possível avaliações qualitativas e quantitativas. Eu vou avaliar qualitativamente, sem precisar quantificar, se eu conseguir determinar medidas de controle, só com avaliação qualitativa. Se não foi possível determinar medidas de controle, ou eu fiquei com dúvidas na exposição do trabalhador, a quantificação é obrigatória. Ok? Para laudo de insalubridade, eu só vou quantificar os anexos 1, 2, 3, 5, aqui faltou 8, tá?
anexo 8, 11 e 12. Tá? Esses devem ser quantificados. Não existe avaliação qualitativa para esses riscos no laudo de insalubridade. Não existe. Se tem limite de tolerância, tem que medir. Se o trabalhador está exposto, tem limite de tolerância, tem que quantificar. E para o LTCAT, tá? A avaliação qualitativa, tá? Ou melhor, avaliação quantitativa. Eu tenho que analisar se está presente no anexo 4 do decreto 3048 e se possui limite de tolerância na NR15. Se está no anexo 4 e possui limite de tolerância, é obrigatório a quantificação. Agora, uma dica para vocês. Se a exposição não é permanente, mesmo que possua limite de tolerância, não precisa quantificar. Por que não precisa? Porque se não é permanente, já vai dar enquadramento para não especial. Então, se a exposição ao risco não é permanente, mesmo que o risco possua limite de tolerância, eu não preciso quantificar para o LTCAT, porque já haverá um enquadramento como não especial. Ok? Agora, quem eu vou avaliar de forma qualitativa para LTCAT? Os riscos que não possuem limites de tolerância, tá? Ou os cancerígenos, tá? Os cancerígenos e os riscos que não possuem limite de tolerância devem ser avaliados de forma qualitativa para o LTCAT. E com essa aqui eu encerro a minha apresentação, Natan, convidando os colegas aí a entrarem no grupo do WhatsApp, quem tiver interesse, a gente tem um grupo aí, a baixar esses slides aí também, tem um QR Code aqui no canto aqui da tela também, que é o mesmo. E no mais, Natan, estou aberto a tirar dúvidas agora, meu amigo. Pô, cara, muito obrigado mesmo aí pela essa aula. Que aula, hein? Aqui, caramba, é um aulão mesmo, assim, ó, uma mega aula. Porque você não partiu diretamente para o E-Social, né? Você falou, você veio lá de trás do PGR, de NR1, e chegou no LTCAT e falou, bom, o que precisa enviar para o social, o que está no LTCAT. É isso, né? Não tem segredo. Então, nesse ponto, assim, não tem segredo, mas é muito trabalho, né? Quer dizer. É aquele negócio, né, Natan? O pessoal está muito preocupado. Eu vou enviar qual risco, eu vou fazer medição e já envia. Cara, tem gente fazendo medição e enviando por social. Não é. Cara, você tem que ter o LTCAT. Faz o LTCAT, se preocupe com o LTCAT. Aí o profissional tem que conhecer as regras da elaboração do LTCAT, né, cara? O cara tem que saber. Sim. Como que elabora um LTCAT? Que risco entra, que risco não entra, como é que eu vou analisar, como é que eu sei o que é um composto tóxico de benzeno, o que eu sei que é um composto tóxico de cloro, o que é um derivado de petróleo. Então, eu preciso saber de todos esses detalhes. Por isso que não é qualquer um que pode elaborar o LTCAT. O profissional tem que ter conhecimento no assunto. Eu não estou nem falando aqui de critério de engenheiros e técnicos. Eu estou falando de conhecimento, porque eu sei que muito técnico de segurança tem muito mais conhecimento que muito engenheiro, que às vezes elabora os laudos e os engenheiros só assinam. Eu sei que isso acontece. Isso é uma realidade, isso é um fato. Né? Então, assim, o que eu falo é, o profissional tem que ter conhecimento. Então, agora, se eu só estou enviando, gente, enviar é a coisa mais fácil do mundo. A primeira coisa que você pede para o cliente, me dá o laudo. Chegou o laudo, o que está no laudo você envia. Acabou, só isso. Agora, se o laudo está errado, aí é que é o problema. Né? Laudos que ergonômico, ao risco de acidente, né? Os códigos 0. Esse negócio do código 05 aí, por exemplo, o que acontecia muito? Que eu posso passar a experiência aqui de atendimento nossa. Você mencionou, por exemplo, lá que o ruído de impacto ele não é previdenciário, né? E aí, às vezes, a pessoa tinha uma avaliação de ruído de impacto e queria informar para a social. Aí ela colocava o 05. E aí, a Receita Federal fez o quê? Falou, não, vamos mudar a regra então. Agora só pode mandar o 05 se tiver o código do processo judicial. Né? Se eles criaram essa regra, é porque eles sentiram que o negócio está chegando errado para eles, né? Então eles não vão criar uma regra. Né? Com certeza. Porque, na verdade, sempre foi errado. Porque o profissional só olha o começo do nome, né, do risco. Lá, riscos não presentes no anexo 4. Só olha isso. Então, qualquer risco que não está no anexo 4, vou usar o 05. Mas ele não leu o restante. Não lê a metade. Né? Riscos não presentes no anexo 4, que foram, eu não lembro o termo, foram autorizados no processo judicial. Ele tem um termo lá de processo judicial. Ou seja, o camarada tem que ter entrado na justiça, ganhou na justiça o direito à aposentadoria especial, eu pego o número pego o processo dele, aí eu envio para o E-Social com o código 05. Né? Mas por quê? Porque houve um processo judicial, né, cara?
Ó, uma pergunta aqui, ó. MASP SST perguntou se pode enviar, posso enviar as informações da ACGIH ao e-social? Não, e você nem vai conseguir, cara. Não existe código na tabela 24 do e-social para CGH. CGH é PGR, a CGH é PGR. A CGH não é previdenciário. Lembra o seguinte, o e-social é o quê? Ele é o PPP eletrônico. Sendo o PPP, toda a legislação que rege o PPP rege o e-social. Consequentemente, qual documento base para enviar o PPP, para emitir o PPP? É o LTCAT. O LTCAT é o quê? Documento previdenciário. Documento previdenciário segue o quê? Anexo 4 do decreto 3048. Os únicos riscos que devem conter no LTCAT são os riscos do anexo 4 do decreto 3048. Consequentemente, os únicos riscos que vão para o e-social e que vão para o PPP são os riscos do anexo 4 do decreto 3048. Essa é a lógica e essa é a base. Respondido. Uma outra pergunta aqui do Caio Santos. Ele perguntou o seguinte: motorista de caminhão tanque, a vibração e ruído nem acho que vai ultrapassar o limite de tolerância e nível de ação. Eu posso só fazer o LTCAT e periculosidade sem medições? Periculosidade é qualitativo, né, cara? Então você não precisa medir para laudo de periculosidade. Agora, para o LTCAT, cara, é um pouco arriscado, tá? Quando saiu o anexo 1 da NR9 e a atualização do anexo 8 da NR15, eu lembro que eu tinha elaborado naquela época, né? Foi em 2014, foi 2014, se eu não me engano, que saiu a atualização, foi meados de 2015. Eu fiz uns programas e laudos para um cliente que eu não identifiquei risco de vibração. Meu cliente teve uma fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho e tomou um auto de infração por não ter medições de vibração. E eu estou falando de uma transportadora, tá? Todos os resultados da avaliação deu abaixo do nível de ação. Mas o meu cliente tomou um auto de infração porque nós não quantificamos e não comprovamos. Então, lembra, não tinha avaliação qualitativa que desse base para o reconhecimento, o não reconhecimento do risco, tá? E também não tinha avaliação quantitativa. Então, assim, minha recomendação para você é, se você tem uma metodologia de avaliação qualitativa que te dê base para afirmar que não é um risco, e você tem metodologia científica por trás disso, te dando a base para trazer essa afirmação, então, beleza, você não precisa quantificar. Agora, se você não tem isso, você só vai comprovar que não é risco medido. Respondido. Detalhe, Tem uma Natan, outra aqui, dá um spoiler aí também, cara. A pode gente, falar. minha meta para 2024 é lançar um curso de PGR ensinando ferramentas qualitativas para avaliação de riscos, tá? Então vai Ah, sair esse legal. ano esse ensinamento aí para a galera. Pô, quando você lançar, dá um toque aí que a gente traz aqui pra você quiser fazer o lançamento aí. Com certeza, pode deixar. Ó, uma outra pergunta aí, do Sérgio Marcelo. Ele gostaria de saber sobre a função do soldador, que trabalha com solda MIG e Tigre. Qual as avaliações que devem ser feitas? Se você Cara, sabe aí. depende. Você tem que analisar as FISPICs dos arames MIG e TIG. Tá? Então, tipo assim, não só o eletrodo, você tem que analisar todo o processo. Você tem que analisar a chapa que ele está soldando, você tem que analisar as FISPICs do arame, de solda. Então, cara, você tem que analisar alguns fatores. Tá? Então, Thiago, o que, que eu vou medir? Não sei, porque eu não sei qual é o arame que está sendo usado, eu não sei qual é a chapa que está sendo usada. Então, você tem que fazer essa identificação em campo. Então, o que, que você vai fazer? Você vai em campo, vai identificar qual é a marca e modelo dos arames de solda. Tá? Qual que é a marca e modelo? Se tem solda eletrodo também, qual que é a marca e modelo do eletrodo? Procura a FISP, ou FDS desse eletrodo, desse arame. Tá? Chapa de ferro, é difícil de achar, mas você ainda tem FISP de chapa de ferro, tá, gente? FDS de chapa de ferro também você acha, tá? Então você vai analisar. Depende da marca, né? Dependendo de onde que você o cliente está comprando, você acha. Tem um lugar que você não acha. Mas daí você consegue ver, às vezes, a composição. O vendedor ele sabe. Ah, isso aqui é um ferro com manganês, esse aqui é um ferro com não sei o quê, ou se for um ferro aleatório mesmo, você vai conseguir fazer essa identificação. Então, a primeira coisa, você identifica tudo isso, depois você vai ver o que tem de limite de tolerância para depois você quantificar. Tá? Tá? No limite de tolerância para o manganês, tem uma diferença de pó e de poeira e de fundo, de sol, de fundo?
Isso, você tem uma diferença lá. Ai, deixa eu lembrar aqui, deixa eu pegar aqui que eu não lembro de cabeça, cara. Mas você tem dois limites lá. Um é 5 miligramas por metro cúbico, o outro acho que é 1 miligrama por metro cúbico. Se eu não me engano, um é para solda e outro é para poeira, tá? Se eu não me engano, é mais ou menos isso, cara. O Esse eu da não solda, lembro. no caso, seria o fumo metálico mesmo. Fumos, exatamente. Seria o fumos Beleza. metálicos. Ele traz, na verdade, não é nem necessariamente poeira e solda. Ele traz algumas atividades lá, né? Ele traz uma relação de atividades. Então, se o trabalhador executou aquelas atividades expostas ao manganês, é um limite. Né? Entendi. Deixa eu, deixa eu achar aqui na NR15. Esse eu lembro, até no meu curso tem aula, cara, mas eu não lembro de A cabeça. gente tem Ó, um stories, a gente tem um Reels lá no ESO, mas eu também de cabeça não lembro. Tem um Reelzinho lá sobre isso. isso. Você tem lá 1 miligrama por metro cúbico, né, para algumas atividades. Ele tem uma série de atividades, ó. 1 miligrama por metro cúbico, ó, refere-se à metalurgia de minerais de manganês, fabricação de compostos de manganês, fabricação de baterias e pilhas secas, fabricação de vidros especiais e cerâmicas, ou seja, ele tem uma série de ele tem uma relação de várias atividades que, se o trabalhador tiver exposto a essas atividades, exposto a manganês, o limite é 1 miligrama por metro cúbico. Entre eles tem a solda, eletrodos de solda contendo manganês. Aí nós temos também 5 miligramas por metro cúbico, que também tem várias atividades. Se o trabalhador executar uma daquelas atividades ali, o limite é 5 miligramas por metro cúbico, tá? Então, de uma forma bem resumida, é isso. Então, você tem que ver, o meu trabalhador está exposto a manganês? Tá. Qual é a atividade que ele exerce? Essa daqui. Aí você vai procurar essa atividade em um desses dois limites lá no anexo 2 da NR15. Respondido. É sempre mais complicado do que parece, né? Tem É mais uma nada. pergunta aqui, ó. Pra mim aqui, pô. Ó, o Thiago perguntou. Thiago, no caso de. O Marcos perguntou, desculpa. Thiago, no caso de armazém de recebimento de soja, que já é sabido do pó, né, que causa ali o risco. Então não é preciso quantificar? Com certeza é como preciso, cara. Ó, o que acontece? Vamos lá, vamos tratar. Depende para quê, tá? Se tratando de PGR, você está falando de armazém de soja. Eu conheço bem aqui na região do Mato Grosso, a gente tem bastante. Então, principalmente em época de colheita, né, cara? A colheitadeira vai lá, colhe, carrega os caminhões, aí depois o caminhão vai lá no armazém e descarrega. Normalmente aqueles caminhão basculante, mesmo que não seja caminhão basculante, é caminhão graneleiro, que eles vão abrir as bicas lá para derramar a soja lá na moega, cara, sobe muita poeira. Sobe muita poeira. Aquela poeira não é 100% poeira vegetal, tá? Tanto assim na safra de milho, quanto na safra de soja, por exemplo, que também tem bastante poeira, aquela poeira não é 100% poeira vegetal. Ali também tem poeira mineral, tá? Por quê? Porque quando a colheitadeira está lá colhendo a soja, ela vem ali colhendo a soja, eu esqueci o nome daquela peça lá da colheitadeira, ela está bem rente ao solo. Ele colhe bem rente ao solo. Tá? Eu não lembro também qual que é mais rente. Acho que a soja é mais próxima ao solo do que o milho. Tem algumas coisas assim também nesse sentido. Mas, de qualquer forma, ele é bem rente ao solo ali. Então, acaba também, junto com os grãos, entrando a poeira. Tá? Entrando a poeira ali do solo, ou seja, a poeira mineral. Então, quando o caminhão descarrega a soja ou o milho lá na moega, levanta uma poeira. Aquela poeira é uma mistura de poeira mineral com poeira vegetal. Tá? Então, difícil a gente saber até a proporção. Quantos por cento? Cara, é difícil a gente saber essa proporção. Mas a gente tem poeira mineral e poeira vegetal. Tendo poeira mineral, eu reconheço a presença de sílica. Por quê? Porque a sílica ela é um dos agentes químicos mais presentes na crosta terrestre. Tá? Então, assim, se tem poeira mineral, de origem mineral, então, cara, existe uma probabilidade muito grande de ter a presença de sílica. Tratando de PGR, o que eu avaliaria ali? Eu avaliaria PNOS, tá? Então, eu posso ter uma presença de poeira ali que entraria na classificação de PNOS, porém, eu também avaliaria sílica, tá? Também avaliaria sílica ali. Tem na CGH, cara, se eu não me engano, poeira de grãos também, se eu não me engano. Mas não sei se eu não lembro quais são. Ele tem alguns grãos bem específicos lá. Eu não lembro agora de cabeça qual que é, então
esse eu já não avaliaria dependendo da situação, teria que analisar melhor. Mas o que é comum? Você poderia, dependendo da análise, avaliar PNOS, avaliar sílica. Para quê? Por que eu avaliaria sílica? Até para a questão da insalubridade. Eu e o Thiago já fiz análise de sílica em moega de armazém que deu acima do limite de tolerância. Mas eu também já fiz análise de sílica em moega que deu abaixo do nível de ação. Em alguns casos, já deu até abaixo do limite de quantificação. Então, dizer que não tem sílica é difícil. Então, para PGR, a gente analisaria ali a sílica, dependendo um PNOS ali também, tá? Para avaliar, porque não deu sílica, mas tem muita poeira. Pô, cara, não deu sílica, tem muita poeira, eu não vou determinar medida de controle para o trabalhador. Então, por isso que eu vou usar o limite de PNOS como base para me determinar uma medida de controle, para fazer um cálculo lá do FPMR, indicar um bom respirador para o trabalhador ali, conforme a exposição dele. Tá? Então, esse aí é um critério. Para laudo de insalubridade, a análise de sílica seria necessário para determinar se é insalubre ou não. Para aposentadoria especial, normalmente eu enquadro como especial de forma qualitativa, por reconhecer a presença de sílica nesse ambiente. Tá? Então, assim, de uma forma bem resumida, é mais ou menos isso. Mas lembrando que cada caso é um caso, tem que analisar certinho cada cliente. Então, só estou dando um direcionamento básico, mas só para servir como base para você reconhecer o risco de verdade. Beleza, respondido. Tem uma aqui bem direta. Protexu perguntou: hipocloreto de sódio é insalubre? Cara, hipocloreto de sódio não, você não tem hipocloreto de sódio. O problema é que no caso da água sanitária, que a gente tem hipocloreto de sódio, cara, ele pode, na presença de água, do H2O, ele pode liberar gás cloro. Então, estou falando da água sanitária, que contém ali hipocloreto de sódio. Ele pode ter liberação de gás cloro, tá? Ele pode ter liberação de gás cloro, porque quando ele mistura com água. Então, o que pode ser insalubre é o cloro. Dificilmente, cara, dificilmente vai ser insalubre. Todas as análises de cloro que eu já fiz, derivado de água sanitária, que contendo hipocloreto de sódio, ele nem... Alguns já até ultrapassou o limite de quantificação, mas a maioria das vezes nem o limite de quantificação é ultrapassado. Tá? Agora, sim, depende muito das condições, do ambiente, onde é usado, se o lugar é fechado, se o lugar é aberto, tempo de exposição, tem N fatores ali que podem agravar a situação. Beleza, respondido. Tem o Eduardo Paes perguntou aqui, é possível fazer a avaliação quantitativa de radiação ionizante de dosagem para inspetor de solda com a mesma referência do técnico de radiologia? Bem específico. Cara, na verdade é mesmo, porque a referência para radiação ionizante é a CNEM, eu não vou lembrar o número dela agora lá, que está lá na NR15, que ele determina uma dose de 20 milisievert, tá? Por ano, dose anual, tá? Dose anual. Então, todo trabalhador que está exposto à radiação ionizante, aquela empresa, ela deve fazer o que a gente chama de PPR, é o Plano de Proteção Radiológico, tá? Independente se é ambiente de saúde ou ambiente industrial. A CNEM, né, ela exige a elaboração do PPR para todas as atividades com radiação ionizante. Aí quem vai determinar a dosimetria é o PPR. O PPR que vai determinar a dosimetria para radiação ionizante. Então, se você tem um trabalhador que tem exposição à radiação ionizante de forma industrial, a primeira coisa que você vai orientar para o seu cliente é: temos que fazer o PPR. O PPR vai determinar a realização das dosimetrias após a análise da anuidade das dosimetrias, porque a gente vai analisar o resultado anual da dosimetria, você vai analisar os limites que estão sendo ultrapassados ou não, para saber se é insalubre ou não. Tá? Então, não, diferente da dosimetria de ruído, agentes químicos, que a gente acaba fazendo uma coleta, e com o resultado daquela uma coleta a gente considera para o ano, radiação ionizante a gente precisa analisar a dosimetria anual. E a dosimetria anual leva em consideração a exposição diária. É uma dosimetria que é feita todos os dias que o trabalhador está exposto à radiação ionizante. Quem determina isso? Quem determina as medidas de controle, todas as regras? O PPR, o Plano de Proteção Radiológica, que só pode ser elaborado por um profissional autorizado pela CNEM. Tá? Então, o profissional tem que fazer um curso, tem que ter autorização, né? A CNEM tem que autorizar aquele profissional. E detalhe, é igual ao projeto de combate a incêndio. Você vai elaborar o PPR e vai mandar para a CNEM,
a CNEM vai analisar, vai aprovar o PPR para depois você poder colocar ele em prática. É mais ou menos isso que acontece. Então, o que você vai pedir? O PPR. Com base no PPR, ele vai recomendar as dosimetrias. Normalmente são as mesmas dosimetrias, mas dependendo do tipo de radiação ionizante, se é raio beta, gama, raio alfa, dependendo do tipo de radiação, pode ser que mude o componente do dosímetro ou o tipo de análise também. Respondido. Tem mais uma aqui. José Roberto perguntou se ele deve enviar o risco calor no E-Social quando a medição estiver abaixo do limite de tolerância. Ele pergunta, né, porque a descrição do agente lá no anexo 4 é exposição de calor acima, né, do limite de tolerância. Ele deixa claro que é acima. Se eu não me engano, o José, eu acho que na tabela 24 do E-Social eles mudaram o texto, tá? Eles colocaram, se eu não me engano, só calor. Deixa eu até dar uma olhada aqui, cara. Mas eu lembro que tinha gerado umas polêmicas em cima dessa condição. Mas assim, independente se mudou ou não, tá? Se mudou ou não o texto da tabela 24 do E-Social. Cara, se tá no LTCAT, você envia. Lembra qual que é a base do E-Social? A tabela 20, é o LTCAT. A base do E-Social é o LTCAT, cara. Se está no LTCAT, você vai enviar. Se não está, não envia. Independente se está acima do limite de tolerância, abaixo do limite de tolerância, acima do nível de ação, abaixo do nível de ação, a base é sempre o LTCAT. Se está no LTCAT, você vai enviar. Se não está no LTCAT, você não envia. Ok? Agora, em relação a essa tua dúvida aí, cara, ela não é de agora, tá, ô José? Ela não é de agora. Já teve vários colegas que já me perguntaram isso também. Isso já foi até polêmica também, já dentro da parte do E-Social. Eu tenho quase certeza, cara, que eles fizeram uma atualização do manual, da tabela do E-Social. Estou com ela aqui aberta. Aqui, ó. Lá na tabela 24 do E-Social, agora está assim, ó. Trabalhos com exposição ao calor nos termos da NR15. Entendeu? Então, lá na tabela 24 do E-Social, eles mudaram o termo. Se você olhar no anexo 4 do decreto 3048, está do jeito que você falou aí. Mas você vai na tabela 24 do E-Social, ele não está lá acima do limite de tolerância. Ele está lá nos termos da NR15. Entendeu? Então, a tabela 24 do E-Social trouxe essa atualização aí. Ou seja, meu amigo, está no LTCAT, você envia. Não está, você não envia. Essa é a base. E se você está elaborando o LTCAT, está acima do nível de ação, entra no LTCAT. Não está abaixo do nível de ação, não entra no LTCAT. Respondido. Nesse caso, então, o profissional acaba elaborando o LTCAT já meio que pensando no E-Social ali, né? Sim. Assim, diretamente, né? Fala, bom, se no E-Social ele vai fazer o ping-pong ali de ficar jogando para... Ele acaba já indo direto, né? Exatamente, perfeito. Tem um aqui, ó. Nicoloco perguntou o seguinte: é correto atenuar a insalubridade e a aposentadoria especial com a utilização de EPI, ruído, graxas, óleos? Tá, vamos lá, cara. Não é utilizar o EPI que gera atenuação, a neutralização ou a eliminação da aposentadoria especial da insalubridade. É a garantia da eficácia do EPI. O que é a eficácia do EPI? É você entregar o EPI adequado ao risco, é você exigir o uso, é você registrar o uso, é você treinar o trabalhador, é você higienizar o EPI, ou seja, é o cumprimento de todas as alíneas do item 6.5.1 da NR6. Tá? Então, na hora de elaborar o teu laudo, teu LTCAT tem que dizer se aquele EPI é eficaz ou não. E não é dizer se o EPI é eficaz, é comprovar a eficácia, é diferente. Então, o teu LTCAT, o teu laudo de insalubridade, você necessita comprovar a eficácia. Como que você comprova? A empresa entregou o EPI adequado ao risco? Sim. Então, prova. Cadê as provas? Prova que a empresa fez isso. A empresa treinou o trabalhador? Prova que a empresa treinou. Cadê os comprovantes de treinamento? Prova. Lógico que a gente vai pegar uma amostra para anexar o LTCAT, né? A empresa tem 1000 funcionários, eu não vou anexar 1000 listas de presença de treinamento. Eu vou pegar amostras, tá? A empresa higienizou o EPI? Prova que houve a higienização. A empresa registrou a entrega? Prova. Então, as evidências dessas provas devem estar dentro do seu LTCAT. Então, sim, uma vez comprovada a eficácia
não só a entrega, a eficácia do EPI deixa de ser enquadrado como insalubre e deixa de ser enquadrado como especial. Há uma exceção para o ruído e para os cancerígenos na aposentadoria especial. Tanto para ruído quanto para os cancerígenos, uma vez comprovado a eficácia, eles não deixarão de ser especial. Tá? Então, a gente tem previsão disso na IN 128, também no decreto 3048, quanto a essas condições. Tá? É meio polêmico isso aí, mas de uma forma bem resumida e direta é isso. Respondido. Eu creio que essa dúvida existe também porque o 2240 tem lá se o EPI é eficaz, né? Se os equipamentos são eficazes. E aí, isso define alguma coisa? Ou isso aí é só para dizer? Isso é só para. Seria é, uma, uma, uma prova em algum processo jurídico para definir ou não? É porque o que acontece, o Natan? Uma vez que o EPI é eficaz, não pode haver um enquadramento à aposentadoria especial. Se você falou lá que o EPI é eficaz, Entendi. não pode gerar GFIP, não pode gerar código da tabela 2 do E-Social, que a contabilidade vai lá, faz o envio lá no evento, acho que é 2200, se não me engano, não lembro agora, né, que vai enviar o código da tabela 2, que é o FAI, né, o código do FAI. Se você falou que é eficaz, não pode ter FAI. O que acontece? É que tem. Ou então não tem a comprovação de que o EPI é eficaz e tem falho, não tem. Então, assim, toda vez que o EPI é eficaz, não haverá um enquadramento à aposentadoria especial. Toda vez que o EPI é eficaz, não haverá um enquadramento à insalubridade. Então, por isso que você precisa comprovar. Não basta falar que é eficaz. Prova que é eficaz. Quais são as evidências que você tem para provar que é eficaz? Entendeu? Normalmente, nos meus laudos, eu coloco sempre em anexo, né? Eu vou anexando lá, tipo assim, comprovações de eficácia do EPI. Eu vou colocando em anexo essas coisas. Detalhe, cara, ninguém assim, entre aspas, né? A maioria das empresas, principalmente empresas pequenas ou médias, elas não comprovam essa eficácia. Então, o problema é que a maioria dos profissionais coloca como eficaz, mas na verdade não tem como comprovar essa eficácia. E eles simplesmente colocam ali e não falam com a contabilidade também, né? Eles só colocam Exato, ali, manda e deixa respondido. exato. Tem uma outra aqui do MAS PCST que é se poeira de madeira deve quantificar. É uma empresa de quadro de molduras para quadros ali. Você tem essa diferenciação de poeira de madeira, de outras poeiras. LTCAT e laudo de insalubridade não há necessidade de quantificar, porque não gera nem aposentadoria especial, nem insalubridade. Só fazendo um comentário aqui, esses dias eu falei lá no meu Instagram, já tem uns meses já, falei no meu Instagram que poeira de madeira não era especial, mas veio um advogado, faltou me matar. Mas eu tenho aqui inúmeros processos que nós ganhamos na justiça, o enquadramento da aposentadoria especial por poeira de madeira e não sei o quê. Eu falei, meu amigo, você conseguiu aonde? No processo. Eu falei, beleza, cara, é justamente isso. Lá na justiça, lá na frente do juiz, você vai usar argumentos de jurisprudência, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e você consegue o direito. No meu laudo não entra poeira de madeira, porque não está no anexo 4 do decreto 3048. Então, assim, no nosso laudo, no nosso LTCAT, não entra poeira de madeira. Agora, se o trabalhador entrar na justiça, ele consegue, dependendo do advogado, se ele pegar um bom advogado, ele consegue reverter isso na justiça, aí ele ganha o direito à aposentadoria especial, apresenta o processo para a empresa, aí a empresa vai pegar o número desse processo, vai enviar o evento de SST social para esse trabalhador exclusivo, com o código 0501001 e vai informar o número do processo que ele ganhou na justiça. Aí esse trabalhador passa a ter o direito à aposentadoria especial, apenas após um processo judicial. Agora, no nosso laudo, cara, não precisa quantificar, no nosso laudo você não precisa avaliar a poeira de madeira, tá? Tanto no LTCAT como no laudo de insalubridade. Agora, no PGR, dependendo da madeira, tem limite de tolerância na CGIH, tá? Aí tem que ver que madeira que é, qual que madeira que é essa daí, pode haver um enquadramento à aposentadoria especial. Desculpa, pode ter limite de tolerância na CGIH. Então, isso entra no PGR. Se não tiver, ele vai caracterizar como PNOS. Ah, beleza. É aquilo, né, cara? Na justiça a coisa pode ir para vários lados também, né? A gente brinca muito aqui com a questão da CAT trajeto. Que às vezes o cara machuca lá a perna no fim de semana, sei lá, qualquer lugar, e leva pra justiça, e às vezes o cara decide lá na justiça que é CAT trajeto, Certo. entendeu? Então, assim, né? Exato. A gente segue a norma, mas na hora que leva pra justiça, um caso especial não vai mudar, né, a maneira de fazer.
Deixa eu ver se tem mais alguma Exatamente. pergunta aqui. Espera aí que eu tinha visto um interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho. Lembrando, pessoal, que os links aí do Thiago estão todos na descrição, tá? Tem grupo de WhatsApp, tem o link para todos os cursos deles, tá bom? Inclusive, aqui já fazendo um elogio, a equipe do Sistema ISO está fazendo os cursos do Thiago Machado, né? Para ter ideia, eu não tinha noção da coisa. O curso de HO dele tem mais de 500 aulas. Eu falei, que é isso? A gente entrou no negócio ali, né? Que a gente vê os conteúdos gratuitos do Thiago, mas ali é só a pontinha do iceberg, né? Na hora que você compra o curso pago dele mesmo, você vê, caramba, o Guilherme aqui, o engenheiro, falou, pô, vou ter que ir devagar, vou ter que pegar umas 5 aulas por dia, porque senão eu não vou dar conta. Entendeu? Então, vale muito a pena, tá, pessoal? Na descrição tá tudo aí, os links dele, tá? Então, vamos fazer só mais uma pergunta aqui para encerrar, que senão também a gente já está confundindo as palavras aqui, ó. A AES Assessoria perguntou: o LTCAT tem que ser atualizado anualmente? Boa. Cara, não necessariamente, tá? Nós não temos, assim, uma legislação que fala assim, olha, o LTCAT uma vez ao ano, ou uma vez a cada 2 anos, ou uma vez a cada X tempo tem que ser atualizado. Não temos isso. O que nós temos, tanto no decreto 3048 quanto na IN 128, é que o LTCAT ele deve permanecer atualizado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você fez o LTCAT hoje, entregou hoje para o cliente, aí o cliente foi lá e trocou uma máquina. Agora comprou uma máquina que faz muito mais barulho do que o que tinha ali. Isso quer dizer que o LTCAT está desatualizado, você já tem que fazer outra medição e fazer outra análise. Ok? Então, toda vez que alterar os riscos do cliente, dos funcionários daquele cliente, você tem que atualizar o LTCAT. Então, ele é dinâmico, ele é um documento dinâmico. Atualizou, mudou o produto químico. Trabalhava com o produto X, agora é o produto Y. Então, beleza. Vai lá e atualiza o LTCAT. O LTCAT já está desatualizado. Então, não necessariamente ele tem validade de 1 ano. Às vezes ele vai ter validade de 1 mês, às vezes ele vai ter validade de 1 semana. Então, assim, dependendo da dinâmica da empresa, do cliente, cara, você tem que estar sempre atualizando o LTCAT, porque se os riscos vão mudando, você tem que atualizar o laudo. O laudo não pode ficar desatualizado. Se ele ficar desatualizado, é passivo a multa. Tá? Então, assim, todo ano tem que atualizar? Não, não tem. Agora, o que eu recomendo? Isso não é obrigatório, isso é uma recomendação. Se o meu cliente fez o laudo comigo e lá em 2 anos, 2, 3 anos, ele não entrou em contato comigo para a gente reanalisar, verificar se não houve atualização no ambiente de trabalho, eu recomendo que pelo menos a cada 2 anos refaça a análise. Tá? Isso é uma recomendação, isso não é obrigatório. Tá? Isso não é obrigatório. O obrigatório mudou o risco, já tem que atualizar o laudo. Isso é o obrigatório. Agora, se o meu cliente não entrou em contato comigo nesse período, eu posso entrar em contato a cada 2 anos e oferecer para ele uma reanálise, porque não, para a gente verificar se houve atualizações no ambiente de trabalho. Ou você pode jogar isso para anual. Não é obrigatório, mas você vai entrar em contato com o teu cliente para falar, olha, se houve atualização, a gente precisa atualizar o laudo. Então, vamos fazer uma nova análise para ver a necessidade de atualização. Aí você cobra por isso também, cara. E se atualizar o laudo, cobra também. É isso aí. Tem mais uma, só mais uma, agora eu juro que é a última aqui. Porque o pessoal está perguntando onde que eles encontram essa ficha de solda que você mencionou uma ficha de solda. É a FISP, a Ficha de Informação de Segurança né? ou a FDS. Você vai entrar no Google. Primeiro, você tem que saber marca e modelo do eletrodo de solda ou do arame de solda. Você vai ter que saber marca e modelo. Sempre tem que vir com produto, né? A ficha, né? É obrigatório, né? Era o ideal, né, cara? A gente sabe que não acontece. O ideal é vir. Deveria ser, mas a gente sabe que não acontece. Tem muito fabricante que fala que se quiser tem que pedir. Mesma coisa os revendedores. Tem fabricante, por exemplo, que não dá FISP para a gente. Ele fornece a FISP para o vendedor e o vendedor que manda para a gente, né? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber marca e modelo do produto químico, no caso ali o eletrodo de solda ou o arame de solda, tá? Você tem que saber marca e modelo. Você vai entrar no site do fabricante e vai pesquisar lá a FISP. Solda é fácil de achar, cara, principalmente se for da ESAB. A ESAB é uma das melhores FISP que
aqui, tem os da ESAB, cara. Aí você entra no site dele, você acha todas as FISPICs lá. Mas caso não encontre, você tem que ligar para o fabricante, cara. Liga lá na indústria, pergunta. Aí a pessoa que te atende nem sabe o que é FISPIC. Aí você tem que pedir contato com o químico responsável ou o setor de segurança do trabalho. É uma trabalheira do caramba, cara. Mas é possível. Você vai ter que correr atrás, ou na internet ou ligando direto para o fabricante. Beleza. Você pode responder só mais essa aí? Como Opa! manda o risco Thinner para o E-Social? Eu nem sei o que é isso. O thinner não é um risco, o thinner é um produto químico, tá? Então você vai procurar a FISPIC do thinner. O thinner, cara, normalmente tem muito, ele é um solvente, né? Que ele é utilizado nas tintas. O pessoal mistura a tinta com thinner, faz limpeza de peças às vezes com thinner e tudo. O thinner tem várias utilizações, né? Mas você vai procurar a FISPIC do thinner, tá? Com base na FISPIC do thinner, você vai analisar os produtos químicos presentes lá, tá? Cara, thinner é muito comum ter tolueno, xileno, etilbenzeno, benzeno, já vi thinner com benzeno. Cara, tem inúmeros agentes químicos lá. Aí, com base nesses agentes químicos, o que tiver no anexo 4 do decreto 3048, o limite de tolerância, você vai quantificar. Se estiver abaixo do nível de ação, não entra no laudo. Se estiver acima, já entra no laudo. Né? Aqueles que são avaliados de forma qualitativa, você também vai identificar e vai analisar de forma qualitativa. E esses agentes químicos que estão presentes no thinner que entram no laudo. Não é o thinner que entra no laudo, tá? Aí fica uma dica aí para você. Lá no meu curso de higiene ocupacional, a gente tem um módulo só de agentes químicos que a gente ensina passo a passo fazer essas identificações, né, e determinar o que entra e o que não entra. E no curso de LTCAT LIP eu ensino a enquadrar, como você vai enquadrar isso também, de forma qualitativa, os agentes químicos de forma qualitativa, como você coloca dentro do laudo e tudo mais, fica a dica. Tem até um colega perguntando como é que faz para fazer o curso de HO. Na descrição aqui da live tem um link do curso e também tem um telefone do WhatsApp da minha equipe. Só conversar com a minha equipe pelo WhatsApp aí também. É isso aí. Então eu acho que já deu, né, pessoal? Já abusamos demais aqui da boa vontade do Thiago. Então é isso. Thiago, obrigado. Muito obrigado aí pela participação, pela essa aula, esse aulão gratuito, essa mega aula que você deu para nós aqui. E os links estão disponíveis aí, tá, pessoal? Os links do Sistema ESO, se vocês quiserem conhecer, tá aí disponível, tá? Logo abaixo ali, eu coloquei os links do Thiago primeiro ali, né? Logo abaixo tá os links do Sistema ESO, tá? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe sua família, Thiago. Eu vejo aí que você tem uma família bonita. Tem um quadro aí atrás, aí, uma foto deles. Deus abençoe aí a sua empresa, a sua família, tá bom? E, cara, Amém. quando você quiser voltar aqui, quando você quiser voltar, o espaço é teu. Entendeu? Se você quiser lançar um curso aí, novo negócio, dá um toque aí, manda o zap lá que a gente tá junto aí. Beleza? Maravilha, Natan. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de a gente trazer esse conteúdo aí. Estamos à disposição, meu amigo, também. Que precisar aí, só entrar em contato aí com a gente. Não, então é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Até semana que vem, tá? Ainda não sei o que vai ter semana que vem, mas vocês vão saber no e-mail aí. Valeu, Tiagão. Obrigado. Falou, Obrigado. pessoal. Deus Tchau. abençoe.